Os 7 brados do Salvador sobre a cruz, por Arthur W. Plink. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos a suprema evidência do amor de Cristo por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Mas a grandeza do amor de Cristo pode ser estimada somente quando estamos aptos a mensurar o que estava envolvido nesse dar, a sua vida. Como vimos, significava muito mais do que a morte física, mesmo que essa fosse de indizível vergonha e indescritível sofrimento. Significava que ele tinha de tomar o nosso lugar e ser feito pecado por nós. E o que isso envolvia só pode ser julgado à luz de sua pessoa. Imagine uma mulher perfeitamente honrada e virtuosa, forçada a suportar por algum tempo a associação com o que há de mais vil e impuro. Imagine-a encerrada num antro de iniquidade, rodeada pelos mais grosseiros dentre os homens e as mulheres, e sem nenhum meio de escape. Você pode avaliar sua repulsa, as blasfêmias de suas bocas sujas, a farda de embriaguez, a obscenidade dos arredores? Você pode formar uma opinião do que uma mulher pura sofreria em sua alma em meio a tal impureza? Mas a ilustração é de longe falha, pois não há nenhuma mulher absolutamente pura, honrada, virtuosa, moralmente pura, sim, porém pura no sentido de ser sem pecado, espiritualmente pura, não. Mas Cristo era puro, absolutamente puro. Ele era o santo. Ele tinha uma infinita aversão ao pecado. Ele o aborrecia. Sua alma santa se esquivava dele. Mas na cruz, nossas iniquidades foram todas postas sobre ele. E o pecado, essa coisa vil, envolvia-se em torno dele como uma horrível serpente enrolada. E contudo, ele de bom grado sofreu por nós. Por quê? Porque nos amou. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Mas, mais ainda, a grandeza do amor de Cristo por nós pode ser avaliada apenas quando somos capazes de medir a ira divina que foi derramada sobre ele. Era disso que sua alma se esquivava. O que isso significou para ele, o que custou a ele, pode-se saber em parte por um minucioso exame dos salmos nos quais se nos permite ouvir algo de seus patéticos solilóquios e petições a Deus. Falando com antecipação, o próprio Senhor Jesus, pelo Espírito, clamou através de Davi: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta. Os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. E não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Salmo 69, 1-3, 14, 15, 17-20. E outra vez, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmo 42, 7. A aversão divina ao pecado sobreveio impetuosa e rebentou sobre o portador do pecado, aguardando de modo expectante a terrível angústia da cruz. Ele clamou através de Jeremias: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Lamentações 1:12. Essas são algumas das passagens que nos sugerem e pelas quais podemos julgar o indizível horror com que o santo contemplava aquelas 3 horas na cruz, hora nas quais estava condenado o equivalente a uma eternidade no inferno. O amado do Pai
deve ter a luz da face de Deus ocultada dele. Ele deve ser deixado sozinho nas trevas exteriores. Aqui havia amor incomparável e imensurável. Se queres, passa de mim este cálice, ele clamou. Mas não era possível que seu povo fosse a salvo, menos que ele bebesse até a última gota daquele copo de desgraça e ira. E porque não havia nenhum outro que podia bebê-lo, ele o fez. Bendito seja seu nome. Onde o pecado havia trazido o homem, o amor trouxe o Salvador. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos a destruição da esperança maior. Esse clamor do Salvador prenuncia a condição final de toda alma perdida, abandonada por Deus. A fidelidade nos obriga a alertar o leitor acerca dos falsos ensinos de hoje. É-nos dito que Deus ama a todos e que Ele é misericordioso demais para, em algum tempo, levar a cabo as ameaças de sua palavra, exatamente como a antiga serpente argumentou com Eva. Deus tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrereis. Mas qual palavra evidenciou ser verdadeira? Não a do diabo, pois ele é mentiroso desde o princípio. A ameaça divina foi cumprida, e nossos primeiros pais morreram espiritualmente no dia em que desobedeceram a sua ordem. Isso se provará também num dia vindouro. Deus é misericordioso. O fato dele ter provido o Salvador, leitor, demonstra-o. O fato de que ele convida você para receber a Cristo como seu Salvador evidencia sua misericórdia. O fato de que ele é tão longânimo com você, que suporta a sua obstinada rebelião até agora, que prolongou o seu dia de graça até o presente momento, prova-o. Mas há um limite para a sua misericórdia. O dia da misericórdia em breve findará. A porta de esperança em breve será trancada. A morte pode rapidamente ceifar a você, e após essa vem o juízo. E no dia do juízo, Deus vai tratar com justiça e não com misericórdia. Ele vingará a misericórdia da qual você desdenhou. Ele executará a sentença de condenação já passada sobre você. Quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Não repetiremos novamente o que já dissemos em detalhes. Basta, ora, lembrar o leitor, mais uma vez, como esse brado de Cristo testemunha o ódio divino ao pecado. Porque é justo e santo. Deus deve julgar o pecado onde quer que ele seja encontrado. Se então ele não poupou o Senhor Jesus, seu único filho, quando o pecado foi achado sobre ele, que esperança pode haver, leitor, não salvo, de que ele poupará a você quando estiver diante dele no grande trono branco com pecado sobre si? Se Deus derramou sua ira em Cristo, enquanto pendurado como fiador de seu povo, fico certo de que ele, com a mais absoluta certeza, derramá-la-á sobre você. Se morrer em seus pecados, a palavra da verdade é explícita. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Deus não poupou seu próprio Filho quando tomou o lugar do pecador, e não poupará a quem rejeita o Salvador. Cristo ficou separado de Deus por 3 horas, e se você finalmente rejeitá-lo como seu Salvador, também o será para sempre, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor. 2 Tessalonicenses 1,9. Deus meu, por que me desamparaste? Eis aqui um brado de desolação. Leitor, possa você nunca ecoá-lo. Eis aqui um brado de separação. Leitor, possa você jamais experimentá-lo. Eis aqui um brado de expiação. Leitor, possa você apropriar-se de suas virtudes salvíficas. 5. A palavra de sofrimento. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19:28. Tenho sede. Tais palavras foram faladas pelo Salvador padecente um pouco antes de ele curvar sua cabeça e render o espírito. Somente são registradas pelo evangelista João e, como podemos ver, é conveniente que elas devam ter lugar em seu evangelho, pois não apenas demonstram sua humanidade, mas também salientam sua glória divina. Tenho sede. Que texto para um sermão! Um sermão curto e verdadeiro, e contudo quão abrangente
quão expressivo e quão trágico. O Criador dos céus e da terra com os lábios ressecados. O Senhor da glória precisando de um gole de água. O amado do Pai clamando: tenho sede. Que cena, que palavra. Claramente, nenhuma pena não inspirada traçou um quadro desses. Outrora, o Espírito de Deus moveu Davi a dizer a respeito do Messias vindouro: derramei-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 21. Quão maravilhosamente completa foi a previsão da profecia. Nenhum item essencial lhe estava faltando. Todo detalhe importante da grande tragédia fora escrito de antemão. A traição por um amigo íntimo, Salmo 41, 9. A deserção dos discípulos por ficarem escandalizados com ele, Salmos 31, 11. A acusação falsa, Salmos 35, 11. O silêncio perante seus juízes, Isaías 53, 7. Sua ausência de culpa provada, Isaías 53, 9. O ser contado entre os transgressores, Isaías 53, 12. O ser crucificado, Salmo 22, 16. A zombaria dos espectadores, Salmo 109, 25. O escárnio pelo não livramento, Salmo 22, 7 e 8. O sorteio de suas vestes, Salmos 22, 18. A oração por seus inimigos, Isaías 53, 12. O ser desamparado por Deus, Salmos 22, 1. A sede, Salmo 69, 21. O render de seu espírito nas mãos do Pai, Salmos 31, 5. Os ossos não quebrados, Salmos 34, 20. O sepultamento na tumba de um rico, Isaías 53, 9. Tudo claramente predito séculos antes de se suceder. Que evidência convincente da inspiração divina das Escrituras. Quão firme fundamento vós, santos do Senhor, está posto para a sua fé, na sua palavra excelente. Tenho sede. O fato que está aqui registrado como uma das 7 elocuções de Nosso Senhor na cruz sugere que seja uma palavra de precioso significado, uma palavra para ser entesourada em nossos corações, uma palavra merecedora de prolongada meditação. Temos visto que cada um dos ditos anteriores do Salvador padecente tem muito a nos ensinar e certamente esse não pode ser uma exceção. O que então podemos deduzir dele? Quais são as lições que essa quinta palavra da série nos ensina? Possa o Espírito da Verdade iluminar nosso entendimento à medida que nos esforçamos para fixar nela nossa atenção. Tenho sede. 1. Temos aqui uma prova da humanidade de Cristo. O Senhor Jesus era Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, mas também foi homem verdadeiro, vindo de homem verdadeiro. Isso é algo para ser crido e não para que a orgulhosa razão sobre ele especule. A pessoa de nosso adorável Salvador não é um objeto adequado para a diagnose intelectual. Antes devemos nos curvar diante dele em adoração. Ele mesmo nos avisou: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mateus 11, 27. E outra vez o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, declara: e evidentemente é grande o mistério da piedade com que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Enquanto, pois, há muita coisa acerca da pessoa de Cristo que nos é insondável ao próprio entendimento, todavia tudo o que há sobre ele é para se admirar e prestar adoração. Em primeiro lugar, a sua deidade e humanidade e a perfeita união dessas duas em uma única pessoa. O Senhor Jesus não foi um homem divino, nem um Deus humanizado. Foi o Deus homem. Para sempre Deus e agora para sempre homem. Quando o amado do Pai encarnou-se, não cessou de ser Deus, nem pôs de lado nenhum de seus atributos divinos, ainda que tenha se despojado da glória que tinha com o Pai antes de haver o mundo. Mas na encarnação o Verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens. Ele não deixou de ser tudo o que era anteriormente, mas tomou para si o que não tinha antes, humanidade perfeita. A deidade e a humanidade do Salvador foram cada uma delas contempladas na predição messiânica. A profecia representava aquele que havia de vir, ora como divino, ora como homem. Ele era o renovo do Senhor, Isaías 4:2. Ele era
o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai dos séculos. Hebreus. O príncipe da paz. Isaías 9:6. Aquele que haveria de sair de Belém e ser rei em Israel. Era aquele cujas saídas são desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Ele era ninguém menos do que o próprio Jeová, que apareceria de repente no templo. Malaquias 3:1. Todavia, por outro lado, ele era semente da mulher. Gênesis 3:15. Um profeta como Moisés. Deuteronômio 18:18. Um descendente da linhagem de Davi. 2 Samuel 7:12-13. Ele era o servo de Jeová. Isaías 42:1. Ele era o homem de dores. Isaías 53:3. E é no Novo Testamento que nós vemos esses dois diferentes grupos de profecias harmonizados. Aquele nascido em Belém era o Verbo divino. A encarnação não significa que Deus se manifestou como homem. O Verbo se fez carne, tornou-se o que não era antes, ainda que nunca cessasse de ser tudo o que fora anteriormente. Aquele que era em forma de Deus e que não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. O bebê de Belém era Emanuel, Deus conosco. Era mais do que uma manifestação de Deus. Ele era Deus manifestado em carne. Era tanto filho de Deus como filho do homem. Não duas personalidades separadas, mas uma pessoa possuindo as duas naturezas, a divina e a humana. Enquanto aqui na terra o Senhor Jesus deu provas completas de sua divindade, ele falava com sabedoria divina. Ele agia em santidade divina. Ele exibia poder divino e ele mostrava amor divino. Ele lia as mentes dos homens, movia seus corações e compelia-os em suas vontades. Quando a ele agradava exercer seu poder, toda a natureza ficava sujeita ao seu mando. Uma palavra dele e a enfermidade saía. Uma tempestade era acalmada. O demônio partia. O morto retornava à vida. Tão verdadeiramente era ele, Deus manifesto em carne, que podia dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Assim também, quando tabernaculava entre os homens, o Senhor Jesus dava total prova da sua humanidade. Humanidade sem pecado. Ele adentrou a esse mundo como bebê e estava envolto em panos. Lucas 2:7. Quando criança, é-nos dito, ele crescia em sabedoria e em estatura. Lucas 2:52. Quando menino, encontramo-lo interrogando os doutores. Lucas 2:46. Quando homem, seu corpo esteve cansado. João 4:6. Ele teve fome. Mateus 4:2. Ele dormiu. Marcos 4:38. Ele ficou admirado. Marcos 6:6. Ele chorou. João 11:35. Ele orava. Marcos 1:35. Ele se alegrou. Lucas 10:21. Ele gemeu internamente. João 11:33. E aqui, em nosso texto, ele chamou: tenho sede. Isso demonstrava sua humanidade. Deus não tem sede. Os anjos também não. Não a teremos na glória. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Apocalipse 7:16. Mas temos sede agora, porque somos humanos e estamos vivendo num mundo de dor. E Cristo ficou sedento porque era homem, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. Tenho sede. 2. Vemos aqui a intensidade dos sofrimentos de Cristo. Vamos primeiro considerar esse brado do Salvador como uma expressão de seu sofrimento corporal. Para perceber algo do que há por trás de tais palavras, devemos relembrar e rever o que as precede. Após instituir a ceia no cenáculo, seguida pelo longo discurso pascal a seus apóstolos, o Redentor transferiu-se para o Getsêmani e ali, por 1 hora, passou pela mais excruciante agonia. Sua alma estava extremamente triste. Enquanto ele contemplava, o terrível cálice dele escorria, não suor, mas grandes gotas de sangue. Sua luta no jardim foi finda com o aparecimento do traidor, acompanhado pelo bando que viera prendê-lo. Ele foi trazido perante Caifás e, ainda que fosse metade da noite, foi examinado e condenado. O Salvador foi retido até de manhã cedo, e após as fatigantes horas de espera,
haverem terminado, foi levado para diante de Pilatos. Seguindo um longo julgamento, ordens foram dadas para que se o açoitassem. Em seguida, foi conduzido, talvez atravessando direto pela cidade, à corte de julgamento de Herodes. E depois de uma breve aparição perante esse prelado romano, foi entregue às mãos dos brutais soldados. Novamente, foi ele escarnecido e chicoteado, e outra vez foi levado através da cidade de volta a Pilatos. Mais uma vez houve a enfadonha demora. As formalidades de um julgamento, se é que uma tal faça, seja merecedora desse nome, seguida pela sentença de morte dada. Então, com as costas sangrando, carregando sua cruz sobre o calor do sol, do já quase meio-dia, ele caminhou até as escapadas alturas do Gólgota, atingindo o lugar designado da execução. Suas mãos e pés foram pregados no madeiro. Por 3 horas ele ficou ali, pendurado, com os inclementes raios solares incidindo sobre sua cabeça coroada de espinhos. Isso foi seguido pelas 3 horas de trevas que agora o cobria. Aquela noite e aquele dia foram horas nas quais uma eternidade foi condensada. Todavia, durante toda ela, nenhuma só palavra de murmuração passou em seus lábios. Não havia queixa alguma, nenhum rogo por misericórdia. Todos os seus sofrimentos foram suportados em augusto silêncio, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, mas agora no fim, seu corpo arruinado, dolorido, sua boca ressecada, ele clama: tenho sede. Não foi um apelo por compaixão, nem um pedido pela mitigação de seus sofrimentos. Ele expressou a intensidade das agonias por que estava passando. Tenho sede. Isso era mais do que a sede comum. Era algo mais profundo do que os sofrimentos físicos por detrás dela. Uma comparação cuidadosa de nosso texto com o de Mateus 27:48 mostra tais palavras, tenho sede, seguidas imediatamente após a 4ª elocução de nosso Salvador na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Pois enquanto o soldado estava pressionando a esponja embebida em vinagre nos lábios do padecente, alguns dos espectadores gritaram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Todos sabemos que as provações internas da alma reagem no corpo, destruindo os nervos e afetando o vigor. O espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Esse é o salmo de Davi enquanto ele calou os pecados dele, de ter praticado adultério e matado um homem. Então, enquanto ele calou-se, os ossos dele bramiam, e os dias e a noite se tornaram em sequidão. Salmos 32, 3, 4. O corpo e a alma são solidários um com o outro. Lembremos-nos de que o Salvador havia acabado de emergir das 3 horas de trevas, durante as quais a face de Deus havia se retirado dele enquanto sofria a fúria de sua ira derramada. Esse grito de sofrimento do corpo diz-nos então da severidade do conflito espiritual que ele tinha acabado de passar. Falando com antecedência pela boca de Jeremias, dessa hora mesma, ele disse: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Lamentações 1, 12, 13. Sua sede foi o efeito da agonia de sua alma no feroz calor da ira divina. Falava da seca da terra, onde o Deus vivo não está, mas ainda claramente expressava seu anelo por comunhão novamente com ele, de quem ficara separado por 3 horas. Não foi o próprio Cristo quem disse, pelo espírito de profecia, e o faz agora, assim que emergiu das trevas. Como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti.
ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Não identificam as palavras seguintes quem fala e não revelam elas o tempo em que aquele anelo e suspiro foram expressos? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmos 42, 1, 3. Tenho sede. 3. Aqui vemos a profunda reverência de nosso Senhor pelas Escrituras. Quão constantemente a mente do Salvador se voltava aos oráculos sagrados. Ele de fato vivia de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era o bem-aventurado homem que meditava na lei de Deus de dia e de noite. Salmos 1. A palavra escrita era o que formava seus pensamentos, preenchia o seu coração e regulava os seus caminhos. As Escrituras são a vontade do Pai transcrita, e essa foi sempre o seu deleite. Na tentação, aqueles escritos foram sua defesa. Em seu ensino, os estatutos do Senhor foram sua autoridade. Em suas controvérsias com os escribas e fariseus, sempre apelou à lei e ao testemunho. E agora, na hora da morte, sua mente permanecia na palavra da verdade. A fim de alcançar a força principal dessa quinta elocução do Salvador na cruz, devemos reparar em seu contexto. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 28. A referência é ao Salmo 69, mais um dos salmos messiânicos que descrevem tão vividamente sua paixão. No espírito de profecia havia declarado: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Versículo 21. Isso ainda estava sem ser concluído. As predições dos versículos precedentes já tinham recebido seu cumprimento. Ele já havia atolado no profundo lamaçal. Versículo 2. Ele havia sido aborrecido, sem causa. Versículo 4. Ele havia suportado afrontas e confusão. Versículo 7. Ele havia se tornado como um estranho para os seus irmãos. Versículo 8. Ele havia se tornado um provérbio para os seus injuriadores e a canção dos bebedores de bebida forte. Versículo 11 e 12. Ele havia clamado a Deus em sua angústia. Versículo 17 e 20. E agora nada mais faltava senão oferecer a ele a bebida de vinagre e fel. E a fim de cumprir isso, foi que ele bradou: tenho sede. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Quão completamente calmo estava o Salvador. Ele estava pendurado naquela cruz por 6 horas e havia passado por sofrimento sem paralelo. E contudo, sua mente está clara e sua memória intacta. Tinha diante de si, com perfeita distinção, toda a palavra divina. Ele revisava o escopo todo da predição messiânica. Ele lembra-se de que há mais uma profecia escriturística que não foi levada a cabo. Ele não passou por cima de nada. Que prova é essa de que ele era divinamente superior a todas as circunstâncias? Antes de prosseguirmos, devemos brevemente indicar uma aplicação para nós mesmos. Temos observado como o Salvador se curvou à autoridade da Escritura, tanto na vida quanto na morte. Leitor cristão, como isso se dá consigo? O livro divino é a corte final da apelação a você? Você descobre nela uma revelação da mente e da vontade de Deus concernente a você? Ela é uma lâmpada para os seus pés? Ou seja, você está andando em luz? Os seus mandamentos são obrigatórios para você? Você está realmente obedecendo-a? Você pode dizer, como Davi: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, apego-me aos teus testemunhos, considerarei os meus caminhos e voltarei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Salmo 119, 30, 31, 59 e 60. Você, como Salvador, está ansioso por cumprir as Escrituras? Possam o escritor e o leitor buscar graça para orar de coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos. Ordena os meus passos na tua palavra.
e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119, 35, 36, 133. Tenho sede. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que sofrimento, meu Deus. Que sofrimento nosso Salvador, nosso Redentor, passou pelos nossos pecados. Imaginarmos que nós deveríamos estar ali naquele lugar. Todo esse sofrimento dele era para cada um de nós, pecadores. E ele se ofereceu. Irmão, você ainda tem alguma dúvida sobre Jesus Cristo, seu Messias, o Salvador, o Redentor? Irmão, não seja, irmão, como judeu. Até hoje, muitos deles, a maioria, a grande maioria, não crê que Jesus Cristo foi o Messias, o Salvador, o Redentor. Até hoje eles estão esperando o Messias. Aí você pode se perguntar, mas como é que pode? Eles que conhecem as Escrituras todas, eles sabem a Escritura, eles conhecem a Escritura, a lei toda. A gente não pode esquecer que Paulo era um fariseu, era um judeu e era exatamente igual aos judeus ainda hoje. Eles conhecem toda a Escritura, eles passaram por todas essas profecias onde prediziam a vinda de Jesus. Tudo o que Jesus fez estava escrito, era para cumprir as Escrituras. E até mesmo nos dias de hoje, eles ainda não acreditam em Jesus como Messias. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Irmão, porque tudo isso depende de Deus, irmão. É Deus quem abre o nosso coração. É Deus quem faz a gente se arrepender. É Deus quem faz com que a gente creia. É Deus que dá a nossa fé. Irmão, você precisa pensar que tudo vem de Deus, tudo vem do céu. Assim como a chuva cai, todas as demais coisas vêm de Deus. Ele é soberano. Porque se todo mundo acreditasse, se todos os judeus acreditassem, isso ia estar contra o que diz a Escritura, o Antigo Testamento. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória do nome do Senhor fosse revelada, depois de todas aquelas pragas que Deus enviou, e Faraó, mesmo assim, Faraó continuava com o coração endurecido. E depois Deus abriu o Mar Vermelho, né? Acabou com aquele povo e salvou o povo ali, quando abriu o Mar Vermelho, e a história bíblica está aí sendo contada até hoje, e a grandiosidade de Deus e a vontade de Deus e a glória do Senhor está sendo revelada aí para quem quiser escutar, para quem quiser acreditar, né? Porque a Bíblia diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então assim Deus faz, Deus, Ele próprio, Ele abre o nosso coração, né? Isaías vai dizer que a gente pode orar para que Deus remova o nosso coração de pedra e dê um coração de carne. Então, irmão, se você não acredita em Jesus como Messias, que Ele pode salvar a sua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, você não chegará a Deus a não ser por Ele. Se você não acredita nisso, irmão, você pode orar para Deus abrir, tirar o seu coração de pedra, isso está no versículo de Isaías, e dar um coração de carne. Você pode clamar a Deus, pedindo para Deus fazer com que você creia, para que Deus te mande fé. É assim, irmão, nós dependemos da graça de Jesus, da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus. Nós não podemos fazer nada, irmão, nem sequer dar o primeiro sopro de vida, a não ser que a gente dependa de Deus. Aí veja bem, Deus, Jesus abriu o coração de Paulo quando Paulo estava no caminho de Damasco. Perceba que Paulo era um fariseu, exatamente igual aos judeus. Paulo acreditava em tudo que os judeus acreditavam. Paulo certamente já tinha lido todas essas profecias. Paulo era um conhecedor das Escrituras. Paulo era um homem que vivia como os judeus vivem. Eles seguem toda a lei, mas não acreditam no Messias, em Jesus como Messias. E Jesus falou para ele numa visão: Paulo, é duro para você recalcitrar. Ou seja, não vai adiantar você ficar aí, porque eu vou te chamar. Ele chamou Paulo, cegou Paulo primeiramente, e Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo foi um dos apóstolos mais importantes da Bíblia, né?
Os ensinos do Paulo aí são várias cartas. Paulo foi um homem extremamente usado pelo Espírito Santo nos ensinos dele, nas cartas. E é assim que Deus faz, irmão. Deus, ele pega um homem como Paulo, matador de crentes. Paulo matava os santos. Paulo blasfemava. Paulo obrigava os santos a renegarem Jesus. Era um homem cruel, um homem violento, um homem abominável. E Deus vai lá e chama ele. Assim, irmão, não importa quem você seja, não importa quem você seja, não importa o que você fez. Deus, se Ele tiver um plano para a tua vida, Ele vai te chamar. E se você não acredita, né, o que vai acontecer com os judeus, que a Bíblia diz que quando Jesus estiver voltando, Deus vai salvar um remanescente do povo judeu. Não seja porque o povo judeu não reconheceu Jesus como Messias, que Deus não tem um plano para a vida deles. O plano continua sendo o mesmo. Eles são o povo escolhido. Quer os gregos ou os gentios gostem, quer não. Nós não podemos julgar os judeus porque eles não reconheceram o Messias como Salvador, porque isso aí já é um julgamento de Deus. Então, a Bíblia diz que quando Jesus estiver próximo de voltar para reinar e para o dia da prestação de contas, essa dureza do coração dos judeus, Deus vai tirar e eles vão receber o Messias. E isso já está acontecendo. Muitos judeus acreditando em Jesus Cristo, largando o judaísmo. Assim como tem se crescido muito também crentes indo para o judaísmo. Irmão, como você vai fazer parte de uma seita, porque o judaísmo é uma seita, que não acredita em Jesus, o Messias? Depois de todo esse ensino que você escutar aqui, você vê os muçulmanos, eles preferem acreditar em Maomé, que Deus era um Maomé, e que Deus não precisava de um filho. Eles não acreditam também em Jesus. Mas muitos muçulmanos estão tendo várias visões de Jesus em sonhos, estão sendo chamados, estão acreditando em Jesus Cristo como Salvador, o Redentor, e estão se convertendo. Então, irmão, se até um muçulmano, né, que quando eles se convertem, eles sofrem perseguições, a família expulsa de casa, o pai bota para fora, a família não quer nem mais saber. Se próprios muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo, não é impossível, irmão, para você. Eu falo para você que é incrédulo, que não acredita de jeito nenhum, que acha que Jesus foi... Tem gente que acha que Jesus foi um homem bom, que andou pelo mundo fazendo bem, que foi como um Buda, como Maomé, como esses homens aí que já existiram, homens de carne e osso, pecadores. Irmão, Jesus não foi nada disso. Jesus foi o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quer você acredite, quer não. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina, Ele é o nosso legislador e Ele é um rei, e Ele dita as normas e Ele vai voltar, irmão. As escrituras, se você pesquisar, 80% das escrituras, das profecias da Bíblia, elas já se cumpriram. A parte que os judeus voltariam para a sua cidade natal, que é Jerusalém. Muitos daqueles judeus que estavam espalhados mundo afora, eles já voltaram para a sua cidade. Muitos judeus estão se convertendo ao cristianismo. Muitos muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo. E você também precisa saber que na palavra de Deus diz que quando Jesus estava sendo condenado, esse homem não falou dessa parte aqui, mas é um versículo bíblico que diz que o Pilatos, ele falou assim: eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo pecado sobre esse homem. Ele achava que Jesus era inocente. Ele era o governador da época, ele tinha que fazer o trabalho dele. E ele falou assim, que o sangue desse inocente recaia sobre a mão de vocês. E era justamente os judeus, o povo de Deus, que estava ali, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos falou isso, eles falaram, então, que o sangue dele recaia sobre nós. Então, quando eles falaram isso, eles se auto-amaldiçoaram. E aí explica porque tudo aconteceu depois do Holocausto, tantas vidas foram dizimadas. Eles próprios se autocondenaram, porque o mundo espiritual
ele é movido por palavras. Quando eles disseram que o sangue desse inocente, que era o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, recaíssem sobre as mãos deles, eles trouxeram uma maldição para a vida deles. E tudo o que eles passaram, né, com o Holocausto, nas mãos do ditador Hitler, foi uma consequência daquilo que eles falaram. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. E, na verdade, muita gente culpa Deus pelo Holocausto. Eu vejo muita gente falar assim, se Deus existisse, o Holocausto não teria acontecido. Irmão, você não pode falar isso quando você não conhece a Bíblia. Por isso que você precisa se alimentar da palavra e ler a palavra. Os judeus, não foi Deus que fez isso com os judeus, de dizimar dezenas deles. Porque se Deus quisesse dizimar os judeus, Deus teria dizimado eles desde o início lá no Velho Testamento, aonde era um povo teimoso, idólatra, sacrificava os filhos para deuses estranhos, que não eram deuses, eram demônios. E Deus eliminou muitos judeus, né? Só você ler a Bíblia, que você vai ver a ira de Deus se cumprindo ali no Velho Testamento em várias situações, em várias ocasiões. Deus dizimou velhos, velhas, idosos, crianças de peito, sim, por causa da teimosia do povo. Mesmo assim, é um povo escolhido por Deus. E você pode se perguntar, mas por que Deus escolheu um povo como esse, tão teimoso? Porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Você não tem como explicar Deus. Deus escolheu o povo judeu desde o início. Nós não podemos julgá-los de jeito nenhum. A Bíblia diz que nós precisamos orar pela vida deles e orar no seguinte sentido: para Deus remover a cegueira espiritual deles e tirar o coração deles de pedra e dar um coração de carne, porque eles são o povo escolhido de Deus. Nós só entramos na aliança por causa deles, porque eles não quiseram e Deus elegeu o Paulo como apóstolo dos gentios. Através da pregação de Paulo, muitos gentios, que somos nós, o povo estranho, fomos sendo salvos. Isso acontece hoje. Então, quer você queira, quer não, não importa. Não importa o que o povo faça, o povo judeu faça para Deus, não importa. Eles podem até mesmo, eles chamam Jesus até de burro, eles chamam Jesus de Exu, não importa, não importa, eles vão continuar sendo o povo de Deus. Então, Deus também tem os escolhidos aqui, como a gente, os crentes, né? O mundo é dividido entre o povo judeu, os escolhidos de Deus, e o resto do mundo, que é o resto mesmo. Dentro desse resto, Deus escolheu quem? Os crentes, a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo. São os crentes. Crente quer dizer o quê? É quente, é pé no mundo e outro na igreja? Não, irmão. Crente é crente no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo e tua casa. Crente é se arrepender dos pecados, é largar o pecado, é viver uma vida santa e é isso. Então, irmão, se você ainda não crê no Filho de Deus, depois de todo esse ensino sobre Jesus Cristo, eu lamento pela sua alma, lamento mesmo, profundamente. E se você acha que realmente ele foi o Messias, mas você não crê nisso, você pode orar a Deus para ele arrancar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne e fazer com que você creia para você ser salvo. Porque a palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é isso, irmão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Os 7 brados do Salvador sobre a cruz, por Arthur W. Tozer. Tenho sede. 4. Vemos aqui a submissão do Salvador à vontade do Pai. O Salvador estava com sede, e aquele que tinha tal sede, lembremos, possuía todo o poder no céu e na terra. Houvesse ele escolhido exercitar sua onipotência, poderia prontamente ter satisfeito a sua necessidade. Aquele que outrora fizera a água fluir da rocha ferida para saciar Israel no deserto, tinha os mesmos recursos infinitos à sua disposição agora. Aquele que tornara a água em vinho com uma palavra, poderia ter dito a palavra de poder aqui.
e satisfazer a sua necessidade. Mas ele nenhuma vez operou um milagre para seu próprio benefício ou conforto. Quando tentado por Satanás para assim agir, recusou. Porque agora ele declina de atender a sua premente necessidade. Porque pendia na cruz com os lábios ressecados. Porque no princípio do livro que expressava a vontade divina, estava escrito que ele devia ter sede, e que, sedento, devia lhe ser dado vinagre para beber. E ele aqui veio para fazer aquela vontade, por isso se submete. Na morte como na vida, a Escritura foi para o Senhor Jesus a palavra autorizada do Deus vivo. Na tentação, recusa-se a ministrar a sua necessidade à parte daquela palavra pela qual ele vivia. E assim agora ele faz conhecida a sua necessidade, não para que se pudesse ministrar ela, mas para que a Escritura pudesse ser cumprida. Note que ele mesmo não a cumpriu. A Deus pode ser confiado que cuide disso, mas ele dá expressão à sua angústia de modo a fornecer ocasião para o seu cumprimento. Como alguém disse, a terrível sede da crucificação está sobre ele, mas que não é suficiente para forçar seus lábios ressecados para falar. Mas está escrito: na minha sede me deram a beber vinagre. Isso abre os seus lábios. Aqui então, como sempre, ele mostra a si mesmo em ativa obediência à vontade de Deus, a qual ele veio para executar. Ele simplesmente diz: tenho sede. O vinagre é oferecido e a profecia é cumprida. Que perfeita absorção da vontade do Pai. Novamente, damos uma pausa para a aplicação a nós mesmos. Uma aplicação dupla. Primeiro, o Senhor Jesus se deleitava na vontade do Pai, mesmo quando envolvia o sofrimento da sede. Nós fazemos esse tipo de renúncia para Ele? Temos nós buscado graça para dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua? Podemos nós exclamar: sim, ó Pai, porque assim te aprouve? Temos nós aprendido em qualquer estado que seja a viver contente? Filipenses 4:11. Mas agora observe um contraste. Ao Filho de Deus foi negado um copo de água fria para aliviar seu sofrimento. Quão diferente conosco. Deus nos tem dado uma variedade de alívios para nós. Todavia, quão frequentemente somos mal agradecidos. Temos coisas melhores para nos deliciar do que um copo d'água quando estamos sedentos. Entretanto, a miúde não somos gratos. Ó, se esse brado de Cristo fosse com mais credulamente considerado, levar-nos-ia a bendizer a Deus, pelo que nós agora quase desprezamos, e geraria contentamento em nós pela mais comum das misericórdias. O Senhor da Glória clamou: tenho sede, e nada teve à sua volta para confortá-lo. E tu que tens 1000 vezes perdido todo o direito às misericórdias, tanto temporais quanto espirituais, menosprezas as bondades comuns da providência, que murmuras de um copo de água, tu que mereces senão um copo de ira? Oponha isso no coração e aprenda a se contentar com o que tens, ainda que seja mesmo as necessidades mais simples da vida. Não se queixe se você mora apenas em uma humilde cabana, pois seu Salvador não tinha onde reclinar sequer a cabeça. Não se queixe de você não ter nada senão pão para comer, pois a seu Salvador faltou isso por 40 dias. Não se queixe se você tem apenas água para beber, pois a seu Salvador ela foi negada até na hora da morte. Tenho sede. 5. Vemos aqui como Cristo pode se solidarizar com seu povo sofredor. O problema do sofrimento sempre foi que causou perplexidade. Porque o sofrimento deve ser necessário em um mundo que é governado por um Deus perfeito. Um Deus que não apenas tem poder para impedir o mal, mas que é amor. Porque deve haver dor e desgraça, doença e morte. À medida que olhamos o mundo e tomamos conhecimento de suas incontáveis pessoas que sofrem, ficamos desconcertados. Esse mundo não é senão um vale de lágrimas. Uma fina aparência de alegria raramente tem êxito em esconder os tristes fatos da vida. Filosofar sobre o problema do sofrimento traz pouco alívio. Após todos os nossos raciocínios, perguntamos: Deus vê? Há conhecimento no Altíssimo? Ele realmente se importa? Como todas as questões, essas devem ser levadas à cruz. Enquanto não acham elas uma resposta completa, entretanto elas encontram sim aquela que satisfaz o coração ansioso.
Enquanto o problema do sofrimento não é plenamente resolvido aqui, todavia a cruz lança sim luz suficiente sobre ele para aliviar a tensão. A cruz mostra-nos que Deus não ignora nossas dores, pois na pessoa de seu Filho, Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53:4. A cruz nos mostra que Deus não está desatento às nossas tristezas e angústias, pois ao se encarnar, Ele próprio sofreu. A cruz diz-nos que Deus não é indiferente à dor, pois no Salvador Ele a experimentou. Qual então o valor de tais fatos? Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Nosso Redentor não é alguém tão afastado de nós que seja incapaz de entrar solidariamente em nossas tristezas, pois Ele mesmo foi o homem de dores. Aqui então está o conforto para o coração dorido. Não importa quão desalentado possa estar você, não importa quão escarpada a sua senda e triste o seu quinhão. Você é convidado a pô-lo todo diante do Senhor Jesus e lançar todo o seu cuidado sobre ele, sabendo que tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O seu corpo está arruinado pela dor? Assim estava o dele. Você é mal interpretado, julgado injustamente, deturpado? Assim era ele. Aqueles que lhe são mais próximos e mais queridos deram as costas a você? Fizeram isso com ele. Você está em trevas? Ele esteve assim por 3 horas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2:17. Tenho sede. 6. Vemos aqui a expressão de uma necessidade universal. Quer o homem natural, o mundano, articule-o ou não, seu clamor é: tenho sede. Porque esse desejo consumidor para adquirir bens? Porque esse desejo ardente pelas honras e aplausos do mundo? Porque essa corrida louca por prazer, indo de uma forma a outra dele, com diligência persistente e incansável? Porque essa busca ávida por sabedoria mundana, essa investigação científica, esse empenho da filosofia, esse saque aos manuscritos dos antigos e essa experimentação incessante dos homens modernos? Por que essa loucura por aquilo que é novo? Por quê? Porque há uma voz de dor na alma. Porque há algo remanescente no homem natural que não está satisfeito. Isso é verdadeiro tanto para o milionário quanto para o camponês do interior que nunca esteve fora dos limites de sua terra, viajando de um extremo a outro da terra e fazendo outra vez, não consegue descobrir o segredo da paz. Sobre tudo que as cisternas deste mundo fornecem, está escrito nas letras da verdade inefável: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. João 4,13. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. É assim mesmo, irmão. O dia, irmão, que você provar dessa água, você vai entender esse versículo. Irmão, é uma sede que você não sabe de onde vem. É uma sede de Deus, é uma sede de conhecer Deus, é uma sede de conhecer Jesus, é uma sede de conhecer a sua palavra. Ele realmente, irmão, ele preenche um vazio que você nunca na sua vida vai conhecer, vai conseguir preencher. Somente, irmão, quando você realmente beber dessa água. Então, irmão, vem beber dessa água que mata a tua sede, irmão. Continuando. Assim se dá com o homem ou a mulher, religiosos. Queremos dizer, os religiosos sem Cristo. Quantos há que vão pelo fatigante ciclo das ações religiosas e nada encontram que satisfaça suas profundas necessidades? Eles são membros de uma denominação evangélica, frequentam a igreja com regularidade, contribuem com seus recursos para o sustento do pastor, leem suas Bíblias ocasionalmente e algumas vezes oram, ou se usam um livro de orações, dizem-nas toda noite. E contudo, afinal de contas, se eles são honestos, seu clamor ainda é: tenho sede. A sede é uma sede espiritual. Eis o porquê das coisas naturais não poder matá-la. Desconhecido deles mesmos, sua alma tem sede de Deus. Salmos 42:2. Deus nos fez e só Ele pode nos satisfazer.
disse o Senhor Jesus: aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede. João 4,14. Apenas Cristo pode saciar nossa sede. Apenas Ele pode satisfazer a profunda necessidade dos nossos corações. Apenas Ele pode comunicar aquela paz de que o mundo nada sabe e nem a pode conceder ou tirar. Ó leitor, uma vez mais, eu me dirijo à tua consciência. Como está ela contigo? Descobriste que tudo debaixo do sol é somente vaidade e aflição de espírito? Descobriste que as coisas terrenas são incapazes de satisfazer a seu coração? É o brado de sua alma: tenho sede. Então, não são boas notícias ouvir que alguém que pode satisfazer a ti? Dissemos alguém, não um credo, não uma forma de religião, não uma igreja, mas uma pessoa viva, divina, uma pessoa que ressuscitou, uma pessoa que vive, uma pessoa que está viva, uma pessoa que está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele é o que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Atente então a esse doce convite. Venha a Ele agora, assim como estás. Venha em fé, crendo que Ele te receberá, e então cantarás. Vim a Jesus como estava, farto, cansado e triste. Nele encontrei um lugar de descanso, e Ele me tornou alegre. Esse canto é meu. Glórias a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó, venha Cristo, não se detenha. Você tem sede? Então você é aquele que está buscando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Leitor não salvo, não rejeite o Salvador, pois se você morrer em seus pecados, seu clamor para todo sempre será: tenho sede. Esse é o lamento do condenado eternamente. No lago de fogo, o perdido sofrerá entre as chamas da ira divina por toda a eternidade. Aquele rico que estava lá no inferno, ele clamava por uma gota de água. Se Cristo clamou: tenho sede, quando padecia da ira de Deus só por 3 horas, qual é o estado daqueles que terão de suportá-la eternamente? Quando milhões de anos tiverem se passado, mais 10 milhões haverá à frente. Há uma sede perene no inferno, que não admite alívio algum. Lembre-se das pavorosas palavras do homem rico, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16:24. Ó meu leitor, pense, se a sede física extrema é insuportável, mesmo quando suportada por algumas poucas horas, como será aquela sede que está infinitamente além de qualquer sede do presente e que nunca será saciada? Não diga que é cruel da parte de Deus lidar desse modo com suas criaturas que erram. Lembre ao que ele expõe seu querido filho, quando o pecado lhe foi imputado. Seguramente, aquele que despreza Cristo é merecedor do mais quente lugar no inferno. Dizemo-lo outra vez: receba-o agora como seu. Receba-o como seu Salvador e submeta-se a ele como seu Senhor. Tenho sede. 7. Aqui vemos a declaração de um princípio permanente. Há um sentido real, em que Cristo ainda tem sede. Ele está sedento pelo amor e pela devoção dos seus. Ele anseia pela companhia do povo que comprou com seu sangue. Eis aqui uma das grandes maravilhas da graça. Um pecador redimido pode oferecer aquilo que satisfaz o coração de Cristo. Posso compreender como devo apreciar seu amor, mas quão maravilhoso que ele, o todo suficiente, devo apreciar o meu. Eu aprendi quão abençoada é para minha alma a comunhão com ele. Mas quem suporia que minha comunhão fosse bendita para Cristo? Todavia é. Por isso, ele ainda tem sede. A graça nos capacita a oferecer aquilo que o refrigera. Maravilhoso pensamento. Você já reparou em João 4 que, embora Cristo dissesse à mulher que veio ao poço: dá-me de beber, pois ele assentou-se ali cansado,
da viagem do calor, que ele nunca tomou um gole de água? Na salvação e na fé daquela mulher samaritana, ele achou aquilo que refrescou seu coração. O amor nunca fica satisfeito até que haja uma resposta e amor em troca. Assim o é com Cristo. Aqui está a chave para Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso é humilde aplicado ao não salvo, mas sua referência principal é a igreja. Descreve-se Cristo buscando a companhia dos seus. Ele fala de cear, e na Escritura, isso sempre simboliza comunhão, da mesma forma que a ceia do Senhor é uma oportunidade especial de comunhão entre o Salvador e o salvo. E observe nessa passagem que Cristo fala de uma dupla ceia. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Não somente é nosso inefável privilégio cear e comungar com ele, deleitarmos-nos nele, mas ele ceia conosco. Ele encontra em nossa comunhão algo com que alimentar seu coração, algo que o alivia. E esse algo é nossa devoção e o nosso amor. Sim, o Cristo de Deus ainda tem sede pela afeição dos seus. Não oferecerá a você algo que a ele satisfaça? Responda então ao apelo dele. Põe-me como selo sobre o teu coração. Cantares 8:6. 6. A palavra de vitória. E quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. João 19:30. Nossos dois últimos estudos se ocuparam com a tragédia da cruz. Porém, voltamos-nos agora para o seu triunfo. Dessas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Ouvimos o brado de desolação do Salvador. Em tenho sede, escutamos seu clamor de lamentação. Agora chega aos nossos ouvidos seu brado de júbilo. Está consumado. Das palavras da vítima, voltamos-nos agora às palavras do conquistador. Um provérbio diz que toda nuvem tem seu interior prateado. Deu-se assim com a mais escura de todas as nuvens. A cruz de Cristo tem dois grandes lados. Ela mostrou a grande profundidade de sua humilhação, mas também assinalou o objetivo da encarnação. E mais falou da consumação de sua missão e forma ela a base de nossa salvação. Está consumado. Os antigos gregos orgulhavam-se de serem capazes de dizer muita coisa falando pouco. Dá um mar de assunto em uma gota de linguagem. Era tido como a perfeição em oratória. O que eles buscavam é encontrado aqui. Está consumado. No original é apenas uma palavra. Todavia, nessa palavra está contido o Evangelho de Deus. Nessa palavra está contido o fundamento da segurança do crente. Nessa palavra é descoberta a essência de todo gozo, bem como o próprio espírito de toda consolação divina. Está consumado. Isso não foi o grito de desespero de um mártir desamparado. Não foi uma expressão de satisfação pelo término de seus sofrimentos haver então chegado. Não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Não. Antes foi a declaração da parte do Divino Redentor de que tudo pelo qual ele viera do céu à terra para fazer estava agora feito. Que tudo que era necessário para revelar o completo caráter de Deus agora se tinha concluído. Que tudo que era requerido pela lei antes que os pecadores pudessem ser salvos tinha agora sido realizado. Que o preço da nossa escravidão foi pago para a nossa redenção. Está consumado. O grande propósito divino na história do homem era agora efetuado de jure, tanto quanto ainda o será de fato. Desde o princípio, a intenção de Deus foi sempre uma e indivisível. Foi declarada aos homens de várias maneiras, em símbolo e tipo, por misteriosos sinais e por claras sugestões, mediante predição messiânica e mediante declaração didática. Esse seu propósito pode ser assim resumido: mostrar sua graça e engrandecer seu Filho, criando filhos à sua própria imagem e glória. E na cruz, o fundamento que foi posto era para que isso se tornasse possível e real. Está consumado. O que está consumado? A resposta a tal questão é uma resposta muito abundante de significado.
ainda que vários excelentes expositores procurem limitar o escopo de tais palavras e confiná-las estritamente a uma única aplicação, é-nos dito que foram consumadas as profecias que diziam respeito aos sofrimentos do Salvador, e que ele se referia apenas a isso. Admite-se de pronto que a referência imediata era às predições messiânicas. Todavia pensamos que há razões boas e suficientes para não confinar as palavras de nosso Senhor a elas. Sim, para nós parece certo que Cristo se referia especialmente à sua obra sacrificial, pois toda a Escritura acerca de seu sofrimento e vergonha não estava cumprida. Ainda restava entregar seu espírito nas mãos do Pai. Salmos 31:5. Ainda restava o traspassar com a lança. Zacarias 12:10. E repare que a palavra utilizada para o traspassar de suas mãos e pés, o ato de crucificação, no Salmo 22:16 é diferente. Ainda restava serem seus ossos preservados sem quebra. Salmos 34:20. E o enterro no sepulcro do homem rico. Isaías 53:9. Está consumado. O que estava consumado? Respondemos, sua obra sacrificial. É verdade que havia ainda o ato da própria morte, que era necessária para fazer a expiação. Porém, como se dá frequentemente no Evangelho de João, onde se encontra nosso texto, conforme João 12:23, 31, 13:31, 16:5, 17:4, o Senhor fala aqui antecipadamente da conclusão de sua obra. Além disso, deve ser lembrado que as 3 horas de trevas já haviam passado. O terrível cálice já havia sido sorvido até a última gota. Seu precioso sangue já tinha sido vertido, até a ira divina derramada já havia sido suportada. E esses são os principais elementos para se fazer a propiciação. A obra sacrificial do Salvador, então, estava completada, com exceção apenas do ato de morte que se seguiu imediatamente. Mas, como veremos, a consumação daquela obra pôs fim a várias coisas, e a elas voltaremos a nossa atenção. Está consumado. Aqui vemos efetuado o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre ele antes que viesse a morrer. Esse é o pensamento imediato do contexto. Quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. João 19:30. Séculos antes, os profetas de Deus tinham descrito passo a passo a humilhação e o sofrimento, porque o Salvador vindouro deveria passar. Uma por uma das profecias haviam sido cumpridas, maravilhosamente cumpridas, cumpridas ao pé da letra. Havia profecia que declarava que ele deveria vir da semente da mulher. Gênesis 3:15. Então ele veio nascido de mulher. Gálatas 4:4. Havia profecia que anunciava que sua mãe seria uma virgem. Isaías 7:14. Então foi ela literalmente cumprida. Mateus 1:18. Havia profecia que revelava que ele deveria ser da semente de Abraão. Gênesis 28:18. Então observe seu cumprimento. Mateus 1:1. Havia profecia que fazia saber que ele deveria ser da linhagem de Davi. 2 Samuel 7:12-13. Então tal se deu em realidade. Romanos 1:3. Havia profecia que dizia que ele receberia seu nome antes de nascer. Isaías 49:1. Então assim se sucedeu. Lucas 1:30-31. Havia profecia que previa que ele deveria nascer em Belém de Judá. Miqueias 5:2. Observe então como essa aldeia mesma foi de fato sua terra natal. Havia profecia que alertava de antemão que seu nascimento acarretaria desgosto para outros. Jeremias 31:15. Então contemple seu trágico cumprimento. Mateus 2:16-18. Havia profecia que mostrava com antecedência que o Messias deveria aparecer antes que o cetro da ascendência de Judá sobre as demais tribos tivesse dela partido. Gênesis 49:10. Então assim foi, pois ainda que as 10 tribos estivessem cativas, Judá ainda estava na terra na época de seu advento. Havia profecia que aludia à fuga para o Egito e ao subsequente retorno para a Palestina. Oséias 11:1
E Isaías 49, 3, 6. Então, assim aconteceu. Mateus 2, 4, 15. Havia profecia que fazia menção de um que viria antes de Cristo para aprontar seu caminho. Malaquias 3, 1. Então veja seu cumprimento na pessoa de João Batista. Havia profecia que dava a conhecer que no aparecimento do Messias, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, 5, 6. Então, leia de uma ponta a outra os 4 evangelhos e veja de quão bendita maneira isso se provou verdadeiro. Havia profecia que falava dele como pobre e necessitado. Salmos 40, 17. Então, contemple-o não tendo onde reclinar a cabeça. Havia profecia que sugeria que ele falaria em parábolas. Salmo 78, 2. Então tal foi a humilde seu método de ensino. Havia profecia que o representava acalmando a tempestade. Salmo 107, 29. Então isso foi exatamente o que ele fez. Havia profecia que proclamava sua entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias 9, 9. Então assim se sucedeu. Havia profecia que anunciava que sua pessoa deveria ser desprezada. Isaías 53, 3. Que ele deveria ser rejeitado pelos judeus. Isaías 8, 14. Que ele deveria ser aborrecido sem causa. Salmo 69, 4. Então é triste dizê-lo, tal foi precisamente o caso. Havia profecia que pintava o quadro inteiro de sua degradação e crucificação. Então foi ele vividamente reproduzido. Houvera traição por um amigo íntimo, a deserção por seus queridos discípulos, o ser levado ao matadouro, o ser levado a julgamento, o aparecimento de falsas testemunhas contra si, a recusa de sua parte de se defender, a demonstração de sua inocência, a condenação injusta, a pena de morte sentenciada sobre si, o traspassamento literal de suas mãos e pés, o ser contado entre os transgressores, a zombaria da multidão, o lançar sorte sobre suas vestes, tudo predito séculos antes, e tudo cumprido ao pé da letra. A última profecia de todas que ainda restava, antes de encomendar seu espírito às mãos do Pai, tinha agora sido cumprida. Ele clamou, tenho sede. E após o oferecimento de vinagre e fel, tudo estava agora concluído. E quando o Senhor Jesus reviu o inteiro escopo da palavra profética e viu sua completa realização, ele bradou, está consumado. Somente nos resta assinalar que enquanto houve um grupo todo de profecias que tinha de se dar no primeiro advento do Salvador, assim também há um outro que tem de acontecer em seu segundo advento, o último, tão definido, pessoal e completo em seu escopo quanto o primeiro. Assim como vemos o real cumprimento daquelas que tinham de ocorrer em sua primeira vinda à Terra, também podemos aguardar com absoluta confiança e segurança o cumprimento daquelas que terão lugar em sua segunda vinda. E como vimos que o primeiro grupo de profecias foi cumprido literal, real e pessoalmente, também devemos esperar que o último seja. Admitir o cumprimento literal do primeiro e então procurar espiritualizar e simbolizar o último é não apenas grosseiramente inconsistente e ilógico, mas altamente pernicioso para nós e profundamente desonroso a Deus e a sua palavra. Está consumado. 2. Vemos aqui o término de seus sofrimentos. E qual língua ou pena pode descrever os sofrimentos do Salvador? Oh, que angústia inexprimível, física, mental e espiritual que ele suportou. Apropriadamente foi ele designado o homem de dores, sofrimentos nas mãos dos homens, nas mãos de Satanás e nas mãos de Deus. Dor infligida tanto pelos inimigos quanto pelos amigos. Desde o início ele caminhou entre as sombras, que a cruz lançava de trevas sobre seus passos. Ouça seu lamento. Estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Salmos 88, 15. Que luz isso lança sobre seus primeiros anos.
Quem pode dizer quanto está contido nessas palavras? Para nós, um véu impenetrável está lançado sobre o futuro. Nenhum de nós sabe o que um dia pode causar, mas o Salvador conhecia o fim desde o começo. Alguém apenas precisa ler os evangelhos para saber como a terrível cruz esteve sempre perante ele. Nas bodas de Caná, onde tudo era alegria e divertimento, ele faz solene referência à sua hora, que ainda não viera. Quando Nicodemos o entrevistou à noite, o Salvador aludiu ao levantamento do Filho do Homem. Quando Tiago e João vieram lhe pedir 2 lugares de honra em seu reino vindouro, ele fez menção ao cálice que ele tinha de tomar e ao batismo com que deveria ele ser batizado. Quando Pedro confessou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele voltou-se para os seus discípulos e começou a lhes mostrar que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mateus 16, 21. Quando Moisés e Elias ficaram diante dele no Monte da Transfiguração, foi para falar da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Se é verdade que somos bem incapazes de avaliar os sofrimentos de Cristo devido à antecipação da cruz, menos ainda podemos sondar a pavorosa realidade da própria. Os sofrimentos físicos foram excruciantes, mas mesmo isso foi como nada se comparado com sua angústia de alma. Para uma consideração de tais sofrimentos, já dedicamos vários parágrafos nos capítulos anteriores. Todavia, não nos desculpamos em nada em retornar a eles novamente. Não é demasiado de nossa parte poder contemplar com frequência o que o Salvador suportou a fim de assegurar a salvação para nós? Quanto mais estivermos familiarizados com seus sofrimentos e quanto mais humilde meditarmos neles, mais caloroso será nosso amor e mais profunda a nossa gratidão. Finalmente, as últimas horas chegaram. Tinha havido a terrível experiência no Getsêmani, seguida pelos comparecimentos perante Caifás, perante Pilatos, perante Herodes e novamente perante Pilatos. Tinha havido o açoitamento e o escárnio por parte dos soldados brutais, a jornada ao Calvário, a fixação de suas mãos e pés por pregos ao cruel madeiro. Tinha havido a injúria dos sacerdotes, do povo e dos 2 ladrões com ele crucificados. Tinha havido a total indiferença de uma turba vulgar, dentre a qual ninguém houve que tivesse compaixão e que dissesse uma palavra de consolo. Salmo 69, 20. Tinha havido a apavorante escuridão que lhe ocultou a face do Pai, que arrancou dele o amargo clamor: Deus meu, por que me desamparastes? Tinha havido os lábios ressecados que tiraram dele a exclamação: tenho sede. Tinha havido o horrendo conflito com o poder das trevas, enquanto a serpente feria seu calcanhar. Bem podia o padecente perguntar: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Lamentações 1:12. Mas agora o sofrimento está findo. Aquilo a que sua santa alma recuava está acabado. O Senhor tinha ferido, o homem e o diabo tinham feito o pior que podiam fazer. O cálice foi completamente bebido. A terrível tempestade da ira de Deus tinha acabado de passar. As trevas estão terminadas. A espada da justiça divina está embainhada. O salário do pecado tinha sido pago. As profecias acerca de seu sofrimento estavam todas cumpridas. A cruz tinha sido suportada. A santidade divina tinha sido plenamente satisfeita. Com um brado de triunfo, um forte brado, um brado que reverberou de uma extremidade à outra do universo, o Salvador exclama: está consumado. A ignomínia e a vergonha, o sofrimento e a agonia são passados. Nunca mais ele experimentará a dor. Nunca mais ele suportará
a contradição de pecadores contra si mesmo. Nunca mais estará ele nas mãos de Satanás. Nunca mais a luz do semblante de Deus ficará ocultada dele. Bendito seja Deus, tudo está terminado. A cabeça, que antes estava coroada de espinhos, está agora coroada de glórias. Um diadema real adorna a testa do poderoso, conquistador, redentor, salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O mais alto lugar do céu é seu por direito. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, e a eterna luz do céu. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A estrela da manhã, o gozo de todos os que habitam em cima, o gozo de todos embaixo. Aqueles a que ele manifesta seu amor e concede que conheçam seu nome. Está consumado. 3. Vemos aqui que o objetivo da encarnação é alcançado. A Escritura indica que há uma obra especial peculiar a cada uma das pessoas divinas. Ainda que como as pessoas mesmas não é sempre fácil distinguir entre suas respectivas obras. Deus Pai está especialmente envolvido no governo do mundo. Ele governa sobre todas as obras de suas mãos. Deus Filho está especialmente envolvido na obra redentora. Ele foi quem veio aqui para morrer pelos pecadores. Deus Espírito está especialmente envolvido com as Escrituras. Ele foi quem moveu os santos homens de outrora para falarem as mensagens de Deus. Assim como é quem agora dá a iluminação espiritual e entendimento, e guia na verdade. Mas é com a obra de Deus Filho que estamos aqui particularmente interessados. Antes que o Senhor Jesus viesse a essa terra, uma obra definida foi confiada a ele. No princípio do livro, isso foi escrito por ele, e ele veio a fazer a vontade registrada de Deus. Mesmo quando garoto de 12 anos, os negócios do pai estavam diante de seu coração e ocupavam a sua atenção. Outra vez em João 5,36, encontramo-lo dizendo: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço. E na última noite, antes de sua morte, naquela maravilhosa oração sacerdotal, descobrimos-lo falando: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17,4. Em seu livro sobre os 7 ditos de Cristo na cruz, o Dr. Anderson Berry lança mão de uma ilustração da história, a qual, por sua contundente antítese, revela o sentido e a glória da obra completa de Cristo. Isabel, rainha da Inglaterra, o ídolo da sociedade e a líder da alta sociedade europeia, quando em seu leito de morte, voltou-se para sua dama de companhia e disse: ó meu Deus, está acabado. Chego ao fim disso. O fim. Ter somente uma vida e acabado com ela, ter vivido e amado e triunfado, e agora saber que está terminado. Pode-se desafiar tudo mais, menos isso. E enquanto a ouvinte assistia a isso sentada, poucos momentos depois, a face cujo sorriso mais leve trouxera seus cortesãos aos seus pés, tornava-se numa máscara de argila sem vida, e retribuía a ansiosa contemplação de sua serva com nada mais do que um fixo olhar vazio. Tal foi o fim de alguém cuja meteórica carreira fora invejada por metade do mundo. Não podia ser dito que ela consumara alguma coisa, pois consigo tudo foi vaidade e aflição de espírito. Quão diferente foi o fim do Salvador. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A missão na qual Deus enviou seu Filho ao mundo estava agora acabada. Na realidade, não foi terminada, até que desse seu último suspiro, mas a morte viria em instantes e, antecipando-se a isso, ele brada: está consumado. A difícil obra está feita. A tarefa divinamente dada a ele está executada.
uma obra mais digna de honra e mais importante do que qualquer outra jamais confiada ao homem ou aos anjos estava completada. Aquilo por que deixara a glória celeste, aquilo pelo qual ele tomara sobre si a forma de servo, aquilo pelo qual ele havia permanecido na terra por 33 anos para fazer, estava agora consumada. Nada mais tinha para ser adicionado. A meta da encarnação é atingida. Com que jubiloso triunfo ele aqui deve ter visto a árdua e custosa obra que lhe foi entregue, agora aperfeiçoada. Está consumado. Graças a Deus, meu Deus, que ensino poderoso, glorioso Redentor, Mestre, nosso Salvador, nosso Redentor, toda a honra e toda a glória a Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a estrela de Davi, nosso advogado fiel, nosso sumo sacerdote, o pão que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Irmão, se você, irmão, ainda tiver dúvida que Jesus foi o nosso Salvador, o nosso, o seu, o meu, que só Ele, irmão, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus a não ser por Ele. Eu sinto muito te falar, irmão, mas você é um tolo. A palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você não crê, irmão, é porque seu coração está endurecido e seus olhos estão cegos, seus ouvidos estão mocos. O próprio Deus está fazendo isso com você, porque a Bíblia diz isso. Então, irmão, é Ele quem abre os nossos ouvidos, é Ele quem tira a cegueira dos nossos olhos, porque o objetivo de Deus é salvar a todos. A Bíblia mesmo diz, mas Ele não pode fazer nada se a pessoa não crer. É você crer no Senhor Jesus, no seu coração, que Ele foi o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele foi o seu Salvador, e confessar com a sua boca que Ele é seu Salvador. Então, você estará salvo. E se de jeito nenhum, irmão, você não acreditar em nada aqui que foi lido, nada, aí, irmão, você precisa cair de joelhos e realmente pedir a misericórdia de Deus e falar: Deus, eu não creio em nada disso. Irmão, dificilmente eu acredito que uma pessoa, ela não possa crer em Deus, não possa achar que Deus não existe, não possa acreditar que Jesus não foi o Filho de Deus, até ainda, né, é admissível. Achar que ele foi o Messias, como tem muita gente que acha, é até admissível. Mas você, irmão, não acreditar num Deus onde, quando você olha para o céu, você vê as digitais dele, irmão. Irmão, cai na real, irmão. Você está cego, irmão, pelo diabo. Não acreditar que Deus escreveu um manual para a nossa vida, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, um manual para nos salvar, porque em sua palavra está escrito: eis que te ofereço vida ou morte, bênção ou maldição. Todas as vezes que nós nos afastarmos da palavra do Senhor, do que Ele deixou escrito para cada um de nós, nós vamos atrair maldição para a nossa vida. Nós vamos atrair Satanás, nós vamos abrir a porta para Satanás e seus demônios. Todas as vezes. Então, irmão, é muito simples. Deus, Ele nos oferece morte e vida, bênçãos e maldições. A escolha de cada um de nós, porque Ele não nos obriga, irmãos, a nada. Agora, Satanás sim. Satanás nos obriga, porque a partir do momento que você é escravo de Satanás, você que vive no pecado, você é filho de Satanás, você não é filho de Deus, irmão. Quando a gente está nas trevas e a gente não tem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos filhos do diabo, porque o diabo, desde o início, que peca. Então você não é filho de Deus. Não se engane. Não se engane, irmão. Leia a Bíblia para você descobrir a verdade, porque só a verdade é quem liberta.
Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento é conhecimento do mundo espiritual. Então, Deus está falando para você hoje que Ele te oferece morte e vida, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua descendência vivas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, a comunhão do Santo Espírito, e que Deus realmente nos fortaleça em sua fé, para que nós não venhamos a pecar e cair na mão do maligno, porque é isso que ele quer. O diabo, ele está aí, matando, roubando, destruindo. O mundo jaz do maligno. Ele cegou o entendimento do povo geral, do mundo geral, para que a glória da verdade do Evangelho do Senhor não resplandeça sobre as suas mentes. Por quê, irmão? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. Portanto, irmão, você que ama ao Senhor, você que é um crente, que é a igreja do Senhor, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça, o rei. Ele vive, ele reina, ele dita as regras. Ele está voltando com o cetro na mão para o dia do julgamento. E perante esse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, se você não fizer isso hoje e quiser ser salvo, um dia, irmão, você vai ser obrigado a falar. Não vai ter como, irmão. Você pode não querer hoje, por livre e espontânea vontade. Mas um dia você vai ter que fazer isso por livre e espontânea ira. Porque você vai estar debaixo da ira de Deus. E perante esse nome, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E graças a Deus, louvado seja o seu nome por todos os séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém. Sexta-feira, trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto, no silêncio da noite a esperança parece se esconder. Do eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração. Túnica escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos. Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã
que tarda? Sexta-feira, clama a criação. Nos domingos se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sobre o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. Coroa de espinhos, o sangue que escorre, marca de amor infinito. Sexta-feira, mas a esperança do domingo não está distante. Vado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa. Messa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. Sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. Pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar. A luz do domingo já começa a brilhar. Mundo agora vazio, pedra removida, Jesus suscitou trazendo a vida. Manhã de domingo brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. Sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. Coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. Sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. Se rasga, a terra treme, o céu escurece em silêncio envolvente. Tão colocada, a guarda se exposta, a vigília ecoa. Mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo já vem aí com a vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. Sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. Pecado julga ter vencido, a esperança se falhar. Mas o luz do domingo já começa a brilhar. No agora vazio, pedra removida. Jesus ressuscitou, trazendo vida. Morte de domingo brilha, a esperança
restaurada. Morte foi vencida, a redenção proclamada. Sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Sexta-feira, mas a alegria vem em seu amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer.